Doce de hoje é especial para os amantes de animais de estimação. Com o aumento das temperaturas, é essencial que saibamos como cuidar corretamente deles. Para nos ajudar nessa questão, estamos recebendo a presença da médica veterinária, doutora Hallery Machado. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre os cuidados que a gente tem com os animais nessa época aí de calor que tá aqui em Valadares, bem quente, né? Demais. E, falando em calor, quais que são os sinais que os tutores conseguem observar, nos cães e gatos que eles estão sofrendo ali com calor excessivo? Tá. Alguns sinais que a gente consegue observar, nesses pets, principalmente aí, os animais começam a ficar um pouco ofegantes, Eles começam a ter salivação bem excessiva. A gente consegue perceber também, quando a gente toca o animal, Geralmente o animal ele tem uma temperatura. Então, quando a gente toca, ele está mais quente, ele também procura ficar mais na cerâmica, no piso mais frio. São algumas coisas que a gente consegue observar. Alguns sinais um pouco até mais graves, que a gente já tem que ficar um pouquinho alerta, no caso, seria vômito, diarreia. A gente vê que o animal está com uma dificuldade respiratória, a gente consegue perceber isso pela língua do animal. A gente fala que fica cianótica, Ela fica um pouquinho roxa. Então, quando apresenta esses sinais um pouquinho mais graves, o ideal é a gente levar até o médico veterinário. Existem raças que estão mais suscetíveis ali a passar um pouquinho mais de calor? Então, existem sim, como por exemplo os pugs, os bulldogs, Seja o bulldog inglês, bulldog francês, os boxers, shih tzu, são algumas raças aí que passam um pouquinho nessa situação um pouquinho mais complicada. Porque eles têm o focinho mais achatado, E por consequência, a traqueia, que é a parte onde passa o ar, ela é um pouquinho mais estreita. Isso dificulta um pouquinho a questão de respiração desses animais. Então, a gente tem que ter um cuidado aí um pouquinho mais especial com esses animais, entendeu? Uma atenção um pouquinho maior. E no caso que o cachorro é mais peludo, a tosa ela realmente ajuda? Então, nesse caso, o pelo do animal, existem pesquisadores que falam sobre isso. O pelo do animal ele é um isolante térmico, tanto para o calor quanto para o frio. Então, quando a gente retira aquele pelo, a gente faz a tosa baixa, principalmente, que raspa o animal, achando que vai ajudar, a gente, na verdade, não está ajudando o animal, O ideal é que, se você quiser tosar, eu quero tosar meu animal. Então, que a gente faça uma tosa, deixe o pelo médio aí, não tosa totalmente, porque a gente está tirando a proteção do animal ao invés de ajudar. O que eu recomendo nesses casos, por exemplo? Que a gente dê banhos, Tem animal que toma banho de 15 em 15 dias. Então, que a gente diminua um pouquinho esse intervalo, a gente faça semanalmente. É uma recomendação, no caso, de quem tem muito costume de levar um animal no pet. E além, dos cachorros e dos gatos, quais são ali os outros animais de estimação que podem acabar sofrendo com o calor excessivo? Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas criarem animais exóticos dentro de casa, Como, por exemplo, as aves, calopsitas, papagaios, os roedores, tipo hamster, coelhos e até alguns répteis, as cobras, enfim. Então, existem alguns cuidados que a gente tem que ter com esses pets em específico, como, por exemplo, no caso das aves, a gente costuma disponibilizar uma vasilha de água um pouquinho maior, servindo como banheira. Elas vão entrar ali dentro, vão tomar banho para se refrescar. No caso dos répteis, o ideal é que eles tenham o terrário, onde que eles acabam ficando dentro. Colocar esse terrário sempre num lugar com sombra e mais fresco, de preferência dentro de casa. No caso dos roedores, eles não podem tomar banho, Então, o ideal é a gente disponibilizar sempre água fresquinha e deixar também na sombra, A gaiolinha sempre num lugar onde tem sombra, onde é mais fresquinho. Você citou, a questão de deixar a água ali sempre fresquinha, E voltando para os cães e para os gatos, como que a gente pode fazer ali para deixar a temperatura da água assim correta para eles? Então, o ideal é a gente sempre trocar essa água, E principalmente tem muito animal que vive no quintal, então a gente tentar deixar essa água especialmente dentro de casa, Vasilhinhas de cerâmica é uma indicação muito boa, a gente deixar uns potinhos de cerâmica, isso é muito bom. Eu recomendo trocar essa água também no mínimo 3 vezes por dia nessa época. E a gente pode também colocar umas pedrinhas de gelo dentro da água, é uma recomendação bem legal. A gente coloca as pedrinhas ali, a água fica geladinha, geralmente os cachorros gostam muito, os gatinhos também. No caso dos gatinhos, eu gosto bastante da fonte de água,
que a água sempre está ali circulando, né? Além disso, estimula muito os gatinhos. Eles têm muitos problemas renais, então o ideal é ter uma fontezinha de água sempre em local longe do sol, ou longe onde a gente vê que está pegando o sol, sempre num lugar mais fresquinho da casa. Certo, agora a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta para continuar a nossa entrevista. Tá bom. O Jornal Rio Doce volta em instantes.